Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 39. O título da mensagem é: Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Observe que aqueles dois ladrões estavam ali junto com o Senhor sendo crucificado, mas um daqueles ladrões, ele olha para o Senhor e olha para Jesus, sabe, como se o Senhor fosse obrigado a tirá-lo daquela cruz, como se não fosse normal ele receber a punição, castigo pelos seus crimes, pelo que os seus atos trouxeram a ele. Não, ele queria que Jesus provasse: se tu és o Cristo, tu não é, então desce daí, tira a gente daqui. Sabe, aquele homem não mostrou nenhum temor a Deus, nem ao menos ali, estando próximo da sua morte, ele creu. Ele não creu no Senhor Jesus, ele não aceitou, ele não via Jesus como Messias, como Filho de Deus. E que dó, que pena, porque tem muitas pessoas que elas infelizmente agem dessa forma. Elas não temem a Deus, às vezes está entre a vida e a morte, mas não há o temor de Deus. Ela não consegue, sabe, crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Só que sabe qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu para aquele ladrão? O silêncio. Sabe, o silêncio do Senhor Jesus foi a resposta para aquele ladrão que não creu que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis. Que triste, né? Às vezes a resposta do Senhor sendo o silêncio, sabe, para muitas pessoas já mostra tudo para aquele que não crê. Quantas pessoas blasfemam, quantas pessoas não acreditam, quantas pessoas falam mal, escarnecem, e sabe qual é o silêncio? Ou sabe qual é a resposta de Deus? O silêncio. O silêncio do Senhor é a resposta para aquele que não crê, para aquele que não acredita, para aquele que acha que Deus tem que provar para ele, meu irmão, algo ou alguma coisa. Mas o outro ladrão, o que estava à direita de Cristo, esse não deixou aquilo passar a limpo. Ele mesmo repreendeu e disse: Você não teme a Deus, nem ao menos estando sob igual sentença. Ou seja, você está morrendo e mesmo assim você não teme a Deus. Que palavra, que repreensão vinda do companheiro, né? Disse: Olha, nós estamos aqui porque somos ladrões, nós estamos recebendo o justo castigo, é merecimento, porque os nossos atos nos trouxeram até aqui. Mas ele é justo, ele não causou nenhum crime, ele não cometeu nenhum crime, ele não causou dano a ninguém, ele não roubou nada de ninguém. E aquele ladrão que estava ali, além de dar resposta para o seu companheiro, ele disse para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que palavra, né? Que fé. Sabe, Jesus ali naquela cruz estava ensanguentado, inchado. Jesus estava numa situação, sabe, desfigurado. Sabe, uma coroa de espinho na cabeça. Era o estado que se encontrava o nosso Senhor Jesus. Mas aquele ladrão olhou para Jesus e não viu um simples homem, não viu um homem, sabe, com a coroa de espinho. Não, ele viu muito mais. Ele não olhou
para Jesus e viu um homem ensanguentado, ele viu muito mais. Ele olhou para Jesus e creu e viu um rei imortal, um rei, sabe, que tinha um reino e que um dia viria no seu reino. E foi aí que ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no seu reino. Que revelação maravilhosa, que revelação. Olha a diferença de um ladrão para o outro ladrão. Ambos estiveram ali, de um lado e de outro de Cristo. Ambos tiveram a mesma oportunidade, mas só um creu, só um se arrependeu, só um realmente creu que Jesus era um rei mortal. Ele não disse lembra-te de mim quando estiveres, mas ele disse lembra-te de mim quando vieres. Ele sabia que diante dele estava um rei mortal, que um dia viria, que iria ser morto naquele momento, mas que iria ressuscitar, e que um dia viria no seu reino. Ele disse lembra-te de mim. Sabe que revelação maravilhosa, que fé. Jesus não dá o silêncio para esse, não. Para o outro, a resposta de Cristo foi o silêncio, mas para esse, a resposta foi totalmente diferente. Para esse, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta para aquele que crê não é o silêncio. A resposta para aquele que crê é o paraíso. A resposta para aquele que crê é a bênção de Deus. Sabe, infelizmente, muitas são as pessoas que não conseguem entender a revelação da palavra de Deus. Para aquele ladrão que não creu, que achava que o Senhor tinha que provar algo para ele, a resposta foi o silêncio. Mas para aquele que creu, para aquele que teve aquela revelação, que creu que Jesus era um rei mortal, meu irmão, para ele a resposta foi aquela resposta que todos nós gostaríamos de ouvir. Foi aquela resposta maravilhosa, por causa da fé daquele homem.